Se você é mesmo um ser divino, por que está preso ao sofrimento? Já se perguntou isso? Olhamos para o espelho e ouvimos dizer que somos centelhas divinas, partes do todo. Mas então, por que a dor? Por que a angústia? Em algum lugar, lá no fundo, talvez tenhamos medo de que a resposta nos encare de volta. Porque reconhecer o próprio poder implica também assumir o peso das escolhas, das ilusões que construímos. Hoje, vamos explorar uma verdade ignorada, escondida por trás do véu do sofrimento. Este não é um caminho fácil. O que vamos conversar pode desconstruir algumas das bases sobre as quais você tem sustentado sua vida. Este é um convite para olhar de frente para uma pergunta incômoda e desconfortável. Mas a recompensa? Liberdade. Vamos começar. A ideia de que somos divinos não é nova. Há séculos, mestres espirituais, filósofos e místicos apontam para essa verdade. Você é Deus. Mas, se isso é verdade, então por que a dor parece tão inescapável? E se o sofrimento não for um erro, mas uma escolha? Vamos nos aprofundar nesta ideia, tentando compreender o paradoxo entre nossa natureza divina e a experiência humana de sofrimento. Imagine que você é um ator em uma peça. Você entrou no palco vestido com uma roupa que não lembra em nada quem você realmente é. No momento em que a cortina se levanta, você esquece completamente a sua essência, quem realmente é. A partir daí, você se perde nos dramas, nas tragédias e nas comédias da vida. Esse é o jogo da existência. Você é o ator, mas também é o roteirista que criou cada cenário de sua própria experiência. E nesse jogo, você se pergunta: qual é o propósito de todo esse sofrimento? Será que ele é mesmo necessário? Por que escolher vivenciar a dor, as perdas, os desafios? Imagine o seguinte paradoxo. Ao mesmo tempo em que você é o escritor do script, você também é o personagem principal. Você criou os desafios, as perdas, as alegrias e as dores para poder vivenciá-las intensamente, de dentro. No entanto, à medida que começa a se identificar demais com o personagem, esquece que o sofrimento é apenas parte do enredo, não da sua verdadeira essência. E é aí que as coisas ficam confusas, porque ao perder de vista sua identidade divina, você passa a acreditar que o sofrimento é real e permanente. Assim, o que começou como uma experiência, como uma forma de explorar e aprender, transforma-se em um labirinto onde você esquece a saída. O conceito de sermos divinos não sugere que estamos acima das experiências humanas, mas que somos a própria fonte dessas experiências. Ao nos identificarmos com cada personagem, nos apegamos às emoções, às dores e aos prazeres que fazem parte da jornada. Mas, em algum nível mais profundo, somos o observador e o criador de tudo isso. Quando esquecemos nossa essência divina, nos apegamos ao sofrimento, achando que ele é parte essencial do que somos. Na realidade, o sofrimento é apenas um acessório, uma peça que colocamos como uma máscara para explorar o drama da vida. A dor se torna insuportável apenas quando acreditamos que somos a máscara e esquecemos que ela pode ser removida a qualquer momento. Esse é o paradoxo da existência. Somos ao mesmo tempo o ator que vive intensamente cada cena e o roteirista que sabe que tudo é temporário, passageiro. Mas por que criamos o sofrimento? Talvez seja uma tentativa de nos conhecermos melhor. O sofrimento é como uma lupa que nos obriga a olhar de perto para nossos desejos, nossos medos, nossas ilusões. Ele escava, destrói e reformula. Ao escolher experienciar o sofrimento, estamos escolhendo um caminho de aprendizado profundo. Mas esse aprendizado só é possível enquanto acreditamos na história que estamos contando. Assim que lembramos que somos a fonte dessa experiência, o sofrimento perde seu poder e se transforma em um professor. Então, o sofrimento é realmente uma escolha? Em certo nível, sim.
Não porque alguém deseje sentir dor, mas porque, ao nos esquecermos de nossa verdadeira natureza, permitimos que o sofrimento pareça real. Quando você entra na peça, você sabe lá no fundo que está apenas interpretando um papel, mas escolhe, temporariamente, se perder na atuação para vivenciar cada emoção em sua plenitude. E, paradoxalmente, é através desse esquecimento que você pode, eventualmente, despertar para a verdade. Esse despertar é um retorno à consciência de que somos o criador do script, e não apenas o personagem. Quando você começa a perceber que o sofrimento é uma experiência que você escolheu explorar, ele deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta. Você entende que ele é uma linguagem simbólica, que aponta para lições, que te obriga a investigar o que realmente importa. E assim, o sofrimento, ao invés de ser um inimigo, se torna uma ponte, uma passagem para algo maior, algo mais verdadeiro. Ao nos identificarmos com a dor, criamos uma prisão para nós mesmos, esquecendo que somos tanto o prisioneiro quanto o carcereiro. O sofrimento persiste porque, em algum nível, escolhemos manter essa prisão, acreditando que é nossa única realidade. Mas assim que lembramos quem realmente somos, percebemos que a prisão era ilusória, criada apenas para que pudéssemos aprender a liberdade. Nesse momento, o sofrimento se dissolve porque a consciência se expande além das limitações do personagem e se lembra de sua verdadeira natureza. Assim, o sofrimento não é o erro, mas uma escolha temporária para explorar o contraste entre o que parece real e o que realmente é. Ao entender essa dinâmica, você percebe que pode, a qualquer momento, reescrever o script, transformar a dor em aprendizado e ver a si mesmo além do papel que está desempenhando. O sofrimento se torna um portal, uma passagem que, quando cruzada com o entendimento, leva você de volta para a sua essência divina, para o reconhecimento de que sempre foi o autor, o ator e o observador dessa peça chamada vida. Somos condicionados a pensar que o sofrimento é imposto a nós, como uma maldição ou uma punição. Mas, e se esse sofrimento não fosse um castigo, mas uma experiência que escolhemos? Esse conceito soa radical, mas imagine um escultor. Para esculpir sua obra, ele precisa martelar a pedra, precisa desgastá-la. E paradoxalmente, a pedra sofre para se tornar uma escultura. Da mesma forma, a sua dor pode estar esculpindo a obra que você é. Uma obra que ainda não conseguiu ver totalmente formada. Será que Deus sofre? Será que o Criador do universo sente angústia, arrependimento? Claro que não. Mas nós, identificados com nossas limitações humanas, experimentamos essas emoções para nos desenvolver. É um processo de lapidação, de transformação. Sofremos porque estamos tentando lembrar quem realmente somos por meio dessas experiências. Para isso, vamos questionar o próprio conceito de sofrimento. E se o sofrimento não for o problema? E se o verdadeiro problema for a nossa resistência a ele, a nossa recusa em entender seu papel em nossa jornada? A realidade é que o sofrimento é a nossa resistência à mudança. Ele não é o vilão. Ele é o impulso que nos força a crescer. Imagine que você está preso em um quarto escuro. Cada pensamento, cada medo que você tem são as paredes que te cercam. Mas se você acender a luz, se você olhar para as paredes, perceberá que elas são ilusórias. O sofrimento existe para que você o transcenda, para que você veja a sua verdadeira natureza além dele. Aqui entra um dos maiores paradoxos. Você só sofre porque não aceita sua própria divindade. Parece absurdo, certo? Mas pense bem. A dor só persiste porque, em algum nível, você a nega. A resistência em aceitar que você é o criador de sua experiência é o que alimenta o ciclo de dor. Se você pudesse realmente perceber que é a fonte de tudo que experimenta, poderia ver que o sofrimento é, na verdade, o professor que te leva de volta para si. Veja, o ego,
Essa parte de você que se identifica com o sofrimento não quer abrir mão do controle. Ele precisa da dor para justificar sua própria existência, para se sentir real. E assim, continuamos a carregar o fardo, porque achamos que sem ele estaríamos perdidos. Mas a verdade é o oposto. É ao soltar o sofrimento que encontramos a nossa liberdade. O que significa então assumir a própria divindade? Significa aceitar que o sofrimento não é algo que acontece a você, mas uma criação da mente. É uma ferramenta. Quando você se vê como o criador dessa experiência, entende que pode, a qualquer momento, se desconectar dessa dor. Mas é uma decisão profunda que requer uma mudança radical de perspectiva. O que aconteceria se você, de fato, escolhesse parar de sofrer? Parece simples, mas é uma das escolhas mais difíceis que existem. Escolher não sofrer é abrir mão do papel de vítima, abrir mão da narrativa do sofrimento que alimenta a mente. A verdade é que o sofrimento é uma construção mental, uma história que contamos a nós mesmos. E a cada vez que contamos essa história, reafirmamos nossa crença nela. Imagine o sofrimento como uma jaula onde você está preso. As barras são feitas de crenças, medos e resistências. Você tem a chave para sair a qualquer momento, mas é sua própria mente que decide continuar na prisão, porque não conhece nada além disso. Esse é o momento de pegar essa chave e abrir a porta. A pergunta que você deve se fazer agora é: o que você escolhe? Você escolhe continuar acreditando que é uma vítima das circunstâncias, que a dor é algo que te domina? Ou você escolhe reconhecer que o sofrimento é uma construção da sua mente e por isso pode ser dissolvido? Esse é o ponto mais libertador. Ao perceber que você é o Criador, você percebe que tem o poder de recriar, de ressignificar, de transformar e, no fim das contas, de se libertar. Quando você para de fugir do sofrimento e o encara como parte da jornada, ele perde o poder sobre você. Ele se transforma em um trampolim para a sua expansão. Imagine que o sofrimento é como o fogo que purifica o ouro. Ele queima tudo o que é falso, tudo o que é superficial, deixando apenas o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro em você? Sua essência divina. Aquela parte sua que nunca sofreu, que nunca sentiu dor, porque sempre foi completa. E esse é o seu verdadeiro ser. A dor, o sofrimento, são apenas as sombras que obscurecem essa verdade. Quando você abraça essa perspectiva, começa a enxergar o sofrimento não como um fardo, mas como um portal. Então, se você é Deus, por que sofre? Talvez porque escolheu experimentar todas as facetas da existência, todas as nuances, até a dor. Mas agora que você está consciente disso, a pergunta se transforma: por quanto tempo ainda vai escolher o sofrimento? Está em suas mãos. Você pode escolher agora mesmo começar a deixar de se identificar com a dor. Não se trata de negar a realidade, mas de transcendê-la, de lembrar que você é o ator, o roteirista e o espectador dessa peça. Que o sofrimento é uma passagem, não um destino. Você é a própria fonte, o próprio criador. O sofrimento, a dor, são apenas a lembrança de que você ainda não está completamente desperto para essa verdade. O convite que fica é simples, mas poderoso. Volte para casa, para quem você realmente é. A dor não é mais necessária quando você aceita plenamente a sua própria luz. A partir de agora, você pode escolher a paz, pode escolher transcender o sofrimento. É uma jornada, mas não uma prisão. É um caminho, mas não um fim. Essa é a verdade que ignoramos, mas que sempre esteve lá, esperando para ser descoberta. Para saber mais sobre raios, teosofia, esoterismo e espiritualidade avançada, e acessar conhecimentos ocultos pouco conhecidos pelo público, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Conheça o e-book O que são os raios, escrito em 1996 pelo nosso oficiante geral, Batarjal. Você gostou do vídeo?
Curta, compartilhe e se inscreva no canal, mas não vá embora ainda. Fique e assista a um desses 2 vídeos que eu selecionei especialmente para você. Namastê!